Bom, agora seguindo, então, gostaria de pedir uma salva de palmas aí para a Juliana Assunção. Ela é uma das fundadoras da Rank My App, vai falar sobre o mobile marketing para a gente. Eu acho que ele está... Cíntia, eu acho que ele está automático para passar direto. Acho que ele está passando sozinho. Não, é que ele está... Acho que foi tu que apertou. Ah, é? Ah, tá. Não sabe usar passador, né? Gente, bom dia. Só um comentário antes, em relação à outra apresentação. Eu também tive problemas em relação à camiseta, que se alguém aqui já me viu antes, eu só uso a mesma camiseta e não é a mesma. Por isso que mulher tem uma diferença, que dá para colocar uma saia florida, tal, faz uma diferença. Bom, vou falar sobre Mobile Growth Marketing. Primeiro, muito obrigada pelo convite. É um puta prazer estar aqui. Tem problema com palavrão? Tudo bem? Fala um puta, foda-se. Tá. Às vezes a gente não se segura. É que eu me empolgo muito para falar sobre esse assunto, às vezes, e enfim. Bom, sou de São Paulo, é a primeira vez que eu estou em Porto Alegre, participei de alguns eventos aqui, gostaria de falar a todos os gaúchos que estou sendo super bem recebida e eu estou adorando a comunidade de tecnologia aqui. Cara, quando vocês forem para São Paulo, me procurem, que vai ser um prazer receber vocês também. Antes de começar, eu gostaria de convidar vocês para uma comunidade que eu estou tentando disseminar um pouco mais, que é o Mobile Marketing Brasil. É um grupo no Facebook, e agora tem página no LinkedIn, enfim. E com esse grupo eu estou fazendo pequenos meetups, que se chamam Mobile Coffees, justamente para juntar as pessoas que trabalham com isso, ou que gostariam, ou que querem só trocar experiências. Eu fiz pela primeira vez na quarta-feira aqui em Porto Alegre. Conheci a Júlia, do Rocket Chat, e também o Bernardo, prodígio dos 17 anos, crânio, absurdo. E foi bastante legal, então pretendo fazer próximas vezes, mas entrem nos grupos, tirem fotos, enfim, depois eu vou compartilhar isso, porque eu quero ter mais pessoas de todo o Brasil. Eu sou a Juliana Assunção, para quem não me conhece, sou uma das founders do Rank My App. Quem aqui conhece o Rank My App? Tá melhorando também, você deu conta. Nós somos uma solução de inteligência de marketing para aplicativos mobile. A gente começou trabalhando só com aquisição orgânica de usuários, App Store Optimization, vou falar um pouco sobre isso também. E agora a gente faz aquisição como um todo, de usuários para aplicativos. A gente é uma startup, temos 2 anos e meio de idade e somos localizados lá em São Paulo. A gente tem uma base também em São Francisco. É uma longa história, mas a minha apresentação vai ser mais didática do que inspiradora. Então, depois, quem quiser saber um pouco mais sobre o Rank, estou super disponível para contar sobre isso. Meus contatos, fiquem à vontade. Quem me conhece também sabe que eu sou super acessível. Pode falar comigo até para tirar dúvidas. Eu sei que existem muitas. Vou falar sobre mobile marketing para quem está lançando, para quem já tem o aplicativo. E, para eu saber disso, preciso saber o perfil de vocês. Quem aqui trabalha numa empresa que tem app? E quem aqui efetivamente trabalha diretamente com o marketing desse app? Porra! Não, o Gabriel também não conta. Mais ou menos. E quem aqui desenvolve um app? É um desenvolvedor? Bastante. E desses desenvolvedores, quem tem contato com a equipe de marketing ou com o marketing do app que vocês desenvolvem? Nossa, é bastante. Gostei, está melhorando. Normalmente é tipo 2 ou 3 que levantam a mão, assim. Eu pergunto isso para eu entender também como que está o perfil do público, para eu saber como vou falar sobre isso. Então, normalmente, quando eu falo normalmente, eu vou passar bastante experiência do que eu aprendi nesses 2 anos e meio do Rank My App, porque a gente atende clientes que são aplicativos dos mais variados tipos, desde empresas enormes que nunca tiveram uma equipe de produto ou marketing mobile, quanto uma startup que é total mobile first, que depende daquele aplicativo. Então, eu acabo tendo várias experiências de todos os tipos, que é o que eu vou passar um pouco para vocês aqui. Mas, antes também de começar e do direto ao ponto de mobile marketing, quero falar sobre 2 coisas, que é
sempre o ponto central e a preocupação sei lá, 99,9% de quem trabalha com aplicativos e é responsável por que é a aquisição e a retenção de usuários. Eu sei que parece bastante óbvio falar isso, mas quando a gente pensa em estratégia e colocar isso no papel e medir isso, é um pouco mais difícil do que simplesmente só falar assim, eu preciso de mais usuários. Sendo bem mais específica, aquisição. Quando eu digo aquisição, são novos usuários para o app, novos downloads. Todo mundo aqui já foi adquirido, porque todo mundo aqui tem um celular e tem, sei lá, seus 20 apps no celular. Então, tudo que eu for falando aqui, pensa, claro, como um profissional, mobile, marketing, desenvolvedor, mas também pensa como usuário, que isso faz muita diferença quando a gente se coloca no customer shoes, né? Quando a gente se coloca no lugar do nosso cliente. E a aquisição está muito relacionada à descoberta do seu produto. Não só mobile, mas produto como um todo. O meu background é de produto, então eu vou fazer bastante relação de aplicativo como produto como um todo. Então, dá para reaplicar isso para outras coisas. Essa questão da descoberta é muito ligado também à visibilidade. Quem já estudou aqui publicidade e propaganda é uma das nossas primeiras lições, né? Sem marketing, sem propaganda, ninguém conhece o seu produto e você não vai vender, por mais que o produto seja excelente. Então, essas são as palavrinhas mágicas: descoberta, visibilidade. E do outro lado, e não oposto, está a questão da retenção. É manter os usuários ativos, que são aqueles usuários que chegaram através da aquisição. Isso está muito ligado com algumas outras palavras. A que eu acho que faz mais sentido com retenção é a fidelização. Para aplicativos, a gente não usa muito essa palavra, mas para produtos como um todo. Mas, quando você gosta daquele app, você não vai desinstalar. Quando você gosta de um produto, de uma marca, provavelmente você vai voltar até ela. Quando você gosta de um mercado, você sempre vai no mesmo. É tipo isso. Então, fidelização, a manutenção não só do produto, mas de como você vai tratar aquele cliente, aquele usuário, ou qualquer palavra que você use para definir ele. E recompensa. Pensa de novo você como usuário. Se você não tem recompensa, mesmo que seja fui atrás desse produto porque eu descobri lá atrás, qual que é a minha recompensa? Um produto bom, que vai solucionar a necessidade que eu tinha, ou que vai me entregar as gemas que eu queria do joguinho, que seja. Então, são essas palavras que eu gosto bastante de associar em relação à aquisição e retenção. Por que eu estou falando tudo isso? Tem uns memes bastante idiotas, vocês não precisam rir, então, enfim. É muito comum, não só em mobile marketing, mas online, marketing, digital marketing, que seja, tem várias estratégias. Vamos colocar dinheiro no Facebook, vamos colocar AdWords, vamos fazer isso, e não tem uma estratégia. E toda estratégia começa da aquisição e retenção, no caso dos aplicativos. E eu estou falando isso porque a base dessa apresentação vai ser um funil, que é o básico para se começar uma estratégia de marketing. De novo, isso para quem trabalha um pouco mais com comercial, sales, geração de leads, essa questão de funil, aquisição até retenção, é bastante familiar. Isso também existe para aplicativos. Isso é pouquíssimo disseminado e é exatamente sobre isso que eu vou falar. A parte de cima do funil é a aquisição. Claro que esse funil pode ter 10 milhões de fatias, eu estou sendo bem básica e genérica para conseguir atender a todos os perfis, ok? Aquisição, descoberta, consideração e conversão. Vou falar sobre cada um desses pontos. E a retenção, que é a questão do relacionamento e da própria manutenção, a fidelização daquele usuário no seu produto, no seu aplicativo. Vocês conseguem ver? Bom, deixei amarelo, dá para ver mais ou menos. Na questão da descoberta, que é a descoberta, a consciência da marca, que é onde é mais a expertise do Rank My App, enfim. Quem quiser falar mais sobre isso, mais aprofundadamente, depois a gente pode falar mais. E, basicamente, para aplicativos, é baseado em estratégias orgânicas ou pagas. Não tem muita diferença em relação a isso, e, claro, tem algumas ações offline que acabam atingindo a sua marca, também, se o seu aplicativo está associado com isso. Da estratégia orgânica, a mais conhecida é o ASO, que é App Store Optimization, que é uma forma de você encontrar o seu aplicativo com otimização de palavras dentro da página do
do aplicativo nas stores, na Play Store ou na App Store. Por isso que tem alguns apps, tipo Buscapé, Mercado Livre, eles são muito bons nisso, que usam palavras certas nas épocas certas e vão atualizando isso. Na Black Friday, não sei se alguém reparou isso, na época de Black Friday, aliás, vários aplicativos, era Submarino, ofertas de Black Friday. Isso estou pensando no título do aplicativo lá na Play Store ou na App Store, tá? Era Mercado Livre, promoções Black Friday, coisas assim. Eles fazem isso de propósito, porque o algoritmo das lojas reconhecem isso, e quando você vai buscar por alguma palavra, você como usuário, buscar por uma palavra, você vai pegar e vai baixar um dos primeiros. Por quê? Quando você vai procurar algum aplicativo, no máximo o quê? 2, 3 scroll downs, você não fica lá, vou ficar procurando. Não, ninguém faz isso. Se tiver alguém aqui que faz, com todo respeito, tá? É como se fosse SEO para apps. SEO é para web e é SEO para apps. E é um retorno mais a longo prazo, assim como SEO, porque é uma questão de otimização. Em média, de 6 a 10 meses para começar a aumentar o tráfego orgânico. Então, começa a aumentar a quantidade de visitas de usuários novos na sua página, e conforme isso vai aumentando os downloads orgânicos, ou seja, aqueles que não têm interferência de ads, que são propagandas dentro de mobile. Mas só para eu falar um pouquinho mais sobre essa jornada orgânica, é muito mais do que só falar, cheguei, pesquisei e baixei. Isso envolve muitas coisas. E claro que a gente consegue chegar na página dos aplicativos de várias formas. Essa é só uma delas. Que quando você tem algum desejo, uma necessidade, às vezes até um outro ponto, que é só uma curiosidade, você precisa de um aplicativo daquele banco para pagar aquela conta. Isso é muito específico. E que palavra você usa para pesquisar isso? Itaú. Banco Itaú. Ou cartão de crédito, que seja. Lá em São Paulo, tem agora muitos aplicativos para fazer recarga de bilhete único de transporte público. E que palavra eles usam? Recarga, que seja. Enfim, é esse tipo de reflexão que a gente começa a ter. Coloca a palavra. Você entra na fase de descoberta, que vem aqueles montes de aplicativos. Na Play Store, ele aparece 540 apps. É muita coisa. Eu duvido que alguém aqui sabe o que acontece depois do 15º aplicativo, que seja. Normalmente, a gente baixa um dos primeiros quando não é de uma marca muito específica. Falei Itaú, Bradesco, essas coisas, porque são bancos, a gente já vai direto ao ponto. E, ainda assim, tem marcas muito fortes que não ranqueiam. Ranqueio é a forma que a gente fala para aparecer nesse ponto da jornada, para o próprio nome. E até uma conversa que eu estava tendo no Meetup que eu falei, quando você vai escolher o nome do seu aplicativo, pensa nisso. Não vai colocar o nome Rares, porque é um nome legal. Pensa num nome que faz sentido. Tipo, Easy Taxi. Tem táxi no título. Eles usam a palavra táxi em todo lugar. Enfim. Visita a página, instalação do app. São os passos da jornada que a gente tem mais consciência. Por quê? Porque aqui é quando começa a virar uma métrica para a gente. Então, e, a partir disso, é a questão da retenção. É o próprio produto fazendo o seu próprio trabalho. Do outro lado, tem a questão das estratégias pagas. A forma mais conhecida são as mídias programáticas, tá? Que são aqueles banners malditos que ficam aparecendo quando a gente fica usando alguns apps free. Quem joga, que eu falo bastante em relação com o jogo, que eu gosto muito disso. Então, nos jogos free é muito comum ter esses tipos de banners. É uma questão só de compra e venda de determinados espaços em aplicativos que deixam esses espaços livres para bidear, para leiloar determinados banners, propagandas de outros aplicativos. O aplicativo ganha dinheiro com isso e o outro aplicativo faz a propaganda dele a partir disso. Então, aqui é um exemplo do Cut the Rope, aqueles joguinhos viciantes, e um bannerzinho embaixo. Isso aqui é pago e o Cut the Rope também ganhou dinheiro com isso. Tem gente que faz negócios em cima disso. Baixa um joguinho de poker free. Vocês vão ver isso acontecer loucamente. E, normalmente, esse retorno é a médio e curto prazo. Também o budget é um pouco maior.
justamente porque nada vem fácil. Mas médio e curto prazo na questão de que você consegue mais downloads. Em relação a usuários qualificados, normalmente os orgânicos são um pouco mais qualificados do que os pagos. Por quê? Porque é muito mais disseminado. E os orgânicos vêm com mais especificidade para o seu produto. Eu quero uma recarga de celular. Ou você vai escrever isso, você vai baixar aquele aplicativo, você sabe o que você está buscando. Ali não, você pode ter clicado e baixado sem querer. E você se tornou uma métrica. Aqui só alguns outros exemplos. Existem banners de quase todo tipo, tamanhos, formatos, enfim. Esse aqui ele é bastante comum em jogos. Esse aqui é bastante comum em apps de e-commerce, porque ele dá bastante alusão que não é um ad. E, normalmente, quando eu falo sobre isso, essas são as duas perguntas que mais me fazem. Mas, Ju, qual que eu faço primeiro? E, Ju, qual que é o melhor? Depende. Eu adoro falar essa resposta, porque aí a pessoa fica assim, você não me respondeu nada. Depende de 3 premissas, que essas não é um conceito de que algum estudioso falou, é só questão de experiência que eu estou passando para vocês. Essas três premissas, vamos dizer, depende do objetivo do seu aplicativo. Seu objetivo é ganhar dinheiro com ads dentro do app? Seu objetivo é monetizar com compras dentro do app? Seu objetivo é só crescer bastante o app? Jogos têm muito disso. Crescer muito o app para depois lançar um outro? Depende. O budget. Qual budget que você tem? Essa pergunta é crucial. Se é uma empresa maior, normalmente tem um budget maior. Quem é mais startupeiro, quem é desenvolvedor solitário, normalmente o budget é um pouco menor. E definir isso, deixar bem claro, assim, eu tenho R$1.000 por mês para gastar com marketing. Não é para gastar com app, é gastar com marketing. É diferente. E definir isso por um prazo. Definir qual é o seu período. Quanto tempo você está disposto a atingir esse objetivo com quanto de grana que você tiver. Exemplo, eu tenho 6 meses para conseguir começar a monetizar com o meu aplicativo, tendo R$5.000 por mês. Exemplo bem por cima. Tendo uma frase dessas em mente, o próximo passo é definir... Nossa! O próximo passo é definir o estágio do aplicativo. Não é uma regra, é uma forma bem genérica também de posicionar o ponto que o seu aplicativo está, para você também não colocar muita grana quando o seu produto também não está nem definido, nem finalizado, nem terminado de desenvolver. Então, normalmente eu defino os estágios do aplicativo em 3 fases. A fase de lançamento, não confundam com o dia do lançamento, tá? É bem diferente. A fase do lançamento pode durar, tipo, 1 mês, 1 ano. Depende do mercado, depende da categoria, depende de vários fatores. Como que você vai definir isso? É quando os seus usuários estão começando a conhecer a sua marca. Pensa um pouco em branding, né? Nem tanto o app em si. Todo mundo já conhece aqui um aplicativo Clash of Clans. Porra, todo mundo conhece esse jogo. Então, eles não estão mais em fase de lançamento. Quando você nunca foi destaque na Play Store, por exemplo, quando você sabe qual que é o seu público, esse tipo de coisa que define se se o seu produto está um pouco mais maduro ou não. Na fase de crescimento, normalmente é quando não chega na casa dos milhares ou milhões, depende também da categoria do app. Então, você ainda está procurando uma atração, ainda está procurando um modelo de negócio para monetizar dentro do app, ainda está terminando de desenvolver. Tem features que estão lá no roadmap e ainda não... Enfim, crescimento. Top chart é quando o aplicativo já está muito grande. Você sabe quais são as ações de marketing que você precisa fazer para atingir X usuários em determinado tempo e tudo mais. A diferença é só testes e testes que você vai ficando fazendo. Então, normalmente, empresas um pouco maiores ou aplicativos já bastante conhecidos estão nesse degrau. E, normalmente, a distribuição do budget é tipo isso, né? Quando você está na fase de lançamento, não tem grana. Quando está no crescimento, está começando ou você está disposto a colocar mais grana. No marketing, não é no aplicativo como um produto. E depois, quando você já é top, você já tem um pouco mais de grana ou está disposto a colocar mais dinheiro.
Normalmente também é nessa época, quando está chegando na casa, lá no range de downloads de 1.000 a 5.000, é quando você começa a definir, esse é o objetivo do meu app. Você sabe que você vai precisar, por exemplo, pivotar o app. Pivotar é quando o produto. Pivotar é quando você começa fazendo um modelo de negócio, um objetivo do produto, e depois você descobre que não funciona. Ou, às vezes, até pivotar o público. Você estava fazendo um app para mães e, na verdade, o app era para pais, que seja. Essas definições são muito importantes para ações de marketing. Se você não sabe para quem você está fazendo, você ainda está na fase de lançamento. É a mesma coisa com os usuários qualificados que eu comecei a falar um pouco antes. Conforme você vai crescendo, você vai sabendo exatamente o seu público-alvo. E quanto mais assertivo você é com o seu produto, mais qualificados são os novos usuários que vêm. Mais qualificados são suas ações de aquisição do topo do funil. Um exemplo bem genérico também de uma estratégia de aquisição para aplicativo seria algo desse tipo. Não se coloca em forma de funil, porque isso aqui é só aquisição. Aquela fase da descoberta. Você pode começar fazendo campanhas pagas, se você já tem uma grana um pouco maior, e você consegue mais downloads a curto prazo. Tendo isso, você já tem alguma atração, começa uma campanha orgânica, pode ser com ESO ou qualquer outra ação offline que pode influenciar na marca do seu app. Você começa a ter mais visibilidade e, assim, começa a ter uma maquininha de aquisição para o seu aplicativo. Bom, comecei falando de usuários mais qualificados. E aí eu chego na segunda parte ali do nosso funil, que é a fase da consideração. Consideração é quando o usuário ele sabe do seu produto, mas ele está na dúvida. Ele só precisa de um empurrãozinho, de ser convencido. No caso nas lojas de aplicativos, esse empurrãozinho é a página do seu app. É você mostrar em 2, 3 imagens o que seu app funciona. É mostrar em um vídeo de 10, 15 segundos para que ele serve. Para mostrar em 2 linhas, que é a curta descrição, no caso da Play Store, que o aplicativo é isso e serve para tal. É muito rápido. Normalmente, o vídeo, as primeiras screenshots, são os assets, os pontos da página que são mais acessados, mas agora eu vou reverter de novo. Pensa você como usuário. Quando você vai baixar um aplicativo novo, seja para você, ou às vezes baixar para uma criança, ou mostrar para alguém, o que vocês acessam primeiro? Eu, particularmente, vou direto para os reviews. Às vezes, eu nem vejo os screenshots. Eu vejo os reviews. Se os primeiros reviews são negativos, eu saio da página e procuro outro. Presta atenção como vocês fazem isso. Se vocês não sabem, começa a ver como que as pessoas em volta fazem isso. E presta atenção que os usuários Android e iOS pensam diferente também no próprio dispositivo, no próprio celular. O tamanho do dispositivo pode influenciar, enfim, vários fatores. Se você sabe, de novo, qual que é o seu público, se é público infantil, o que será que eles vão ver? Será que eles vão ler o título, a descrição? Não. Eles vão ver imagens. Mas qual que é o tamanho, a idade do público? Enfim, essas perguntas que precisam começar a ser questionadas para você definir onde você vai concentrar mais. Isso é a questão visual, a questão de consideração. Agora, a questão de algoritmos, o que o Google entende, o que ele não entende, aí é uma outra história. Porque, por exemplo, às vezes, provavelmente vocês já viram descrições enormes, que parece uma redação, né? Por quê? Ninguém vai ficar lendo num celular desse tamanho 4.000 caracteres. Não. Para que tem essas descrições enormes? Para colocar palavras-chave. De novo, como eu estava falando antes. Isso faz sentido para a Play Store. E, normalmente, são vistas as primeiras screenshots. Quem tem iPhone já vê os screenshots logo nos resultados de busca. E por que tem desenvolvedor, marqueteiro, coloca 8 screenshots, se os usuários não veem tudo? De novo, o algoritmo do Google ele gosta quando tem mais imagens, quando você trabalha a sua página. Isso influencia no posicionamento do app. Aqui,
os reviews, eu particularmente pego muito pesado em relação a esse ponto com os nossos clientes, porque isso influencia em várias coisas. A nota e a quantidade influencia em posicionamento. São feedbacks reais, então, em desenvolvimento, é a forma que você vai encontrar as próximas features, ou os bugs atuais do seu app. É uma forma free de você conseguir ter uma visão do seu usuário. E muitas empresas sequer leem os próprios reviews. Eles são valiosos. E hoje em dia dá para responder esses reviews. Então, pega a sua turminha de saque 2.0, e faz um processo para responder esses reviews. Pensa de novo você como usuário. A gente adora se sentir especial quando uma empresa fala com a gente. Responde o nosso comentário no Twitter ou curte o nosso comentário no Facebook. Na Play Store e agora na App Store também dá para responder. É legal isso, e o usuário recebe uma notificação. Tal app respondeu o seu review, sua avaliação em português. E agora a gente passa para a conversão. Em marketing como um todo, quando a gente fala conversão, depende bastante do que você está falando. Porque a conversão pode ser o usuário comprou o seu sapato, o seu produto, que seja. O usuário se cadastrou, ele fez o login. Na parte do funil de aquisição, para apps, a conversão é quando o usuário clica em instalar. Só. Não é se depois ele desinstalou o app 2 dias depois. Ele converteu na aquisição. Ele fez toda essa jornada, ou viu em algum evento, que seja. Ele instalou e foi convertido. Convertido é meio religioso, né? E aí o que acontece? Todo mundo fala assim, porra, legal, consegui 10 milhões de conversões. E depois o aplicativo está uma bosta. É o que mais acontece. E aí o que acontece? Você se frustra, porque todo mundo só pensa na conversão, na instalação, e não pensa no depois disso, que é antes ainda de passar para a parte de baixo do funil, o buraco é mais embaixo ainda. É a parte do sign-up, o próprio login. Então, essa também foi uma outra discussão que a gente estava tendo, que muitos aplicativos você não entende como que ele funciona, mas ele explicou para você. Você que não prestou atenção, você como usuário. Eu faço muito isso. Quando começa a aparecer isso aqui, olha, aqui você clica para aparecer mais fotos. Aqui não sei o quê. Eu vou te falar como que eu faço como usuária. Eu faço, porra, não vai ter login aqui com o login social de Facebook? Eu faço bem assim. Isso como usuário. Eu sei disso que eu comecei a prestar atenção no meu próprio comportamento. Depois que você presta atenção, você para de fazer esse hábito. Mas vejam como vocês mesmos fazem. Crianças são muito legais para serem observadas, porque elas são muito naturais nesse sentido. Quem tem filho, sobrinho, que seja, pede para eles baixarem um joguinho da Peppa Pig. Eu adoro fazer essa pesquisa de campo. Só dá o celular para a criança. Claro que não vai ser uma criança de 1 ano, mas, enfim. A criança vai lá escrever Peppa Pig, Peppa desenho, que seja. Já presta atenção na palavra que ela vai usar. Vai ter 10 milhões de apps com Peppa Pig. Não sei se vocês já viram. É muitos apps. Ela vai baixar algum. Muitos desses jogos eles têm essa questão de mostrar os benefícios antes do login. E aplicativo infantil é muito difícil de você controlar, se é uma criança ou se é o pai, que seja. E muitas crianças falam assim, mas isso não é jogo. Ou, eu não entendi como joga. Por quê? Porque nem conseguiu começar o jogo. Os jogos mais famosos são aqueles que você entra, joga, passa do primeiro nível, ou você consegue os primeiros troféus, ou o que seja, e depois ele vai pedir seu login, vai pedir seu e-mail, vai pedir o review, o que seja. Primeiro dá recompensa, depois você pede. Isso é premissa de marqueteiro também, né? Tá. Então, a gente está entrando já um pouco em usabilidade. Nós, como profissionais de marketing, a gente precisa sentar com a equipe de produto, ou às vezes desenvolvimento, para falar sobre isso. Porque se você descobre que eu estou tendo 10 mil installs por mês e a minha retenção está quase zerada, tem alguma coisa errada. Esse pode ser um dos motivos, mas é uma visão que vem de várias perspectivas. E, bom, como eu estava dizendo, a frustração pós-conversão. Você instala o app e fala assim, puta que pariu, não é isso que eu queria. Eu
coloquei recarga de celular, baixei e era um aplicativo de pedir pizza. O que eu vou fazer? Eu vou desinstalar. Ou então eu vou esquecer daquele aplicativo, eu vou deletar ele quando minha memória estiver cheia. Usuários de Android é muito comum isso acontecer. Quem tem um celular aqui com uma memória assim significativa, pensa em quantos aplicativos viraram um zumbi no seu dispositivo. Eu vi várias carinhas assim, e, pô, isso é muito recorrente. Esses aplicativos que eu gosto de categorizar como aplicativos de função, que eles são para uma solução específica, recarga o melhor ponto, mas é para acordar, gente. Aplicativos de geolocalização, aplicativos com coisas bem pontuais. Se ele não entregar aquilo que o usuário procurou naquela hora e fácil, ele vai ser desinstalado. A pessoa fica frustrada. Esse é um gráfico que veio de um estudo do Google. Depois eu tenho todas essas fontes, posso compartilhar com vocês, que a frustração de um app com atrasos ou que trava, que seja, é pior do que você assistir um filme de terror. Então, é difícil. Então, só para mostrar que é um ponto muito delicado em toda essa questão de jornada de usuário, aplicativos, enfim. Volta de novo para vocês. Vocês, como usuários, vocês ficam usando um aplicativo só porque ele faz aquilo que você precisava, se ele está travando, ou se demora muito para fazer sign-up, ou quando você vai clicar no botãozinho social de Facebook, ele não funciona, que foi uma frustração minha hoje de manhã? Não, a gente deixa passar, a gente desinstala, a gente esquece. Benchmarking. Para resolver tudo isso que eu acabei de falar, essas frustrações, não saber a questão da usabilidade, faça um benchmark. Tem duas formas de fazer um benchmark mobile de uma forma fácil e rápida. A primeira é se você sabe que existem concorrentes específicos para o seu app. Então, se o seu app é vou falar banco de novo, procura o app de outros bancos. Bancos grandes, bancos pequenos, que seja. Se o seu app é de social, de relacionamento, procura apps parecidos. Se não existir, vê quais são os apps que aparecem nos relacionados. Normalmente, não sempre, são apps que têm funcionalidades muito parecidas. E o segundo ponto para fazer um benchmark legal é procurar os top charts. Baixa um Snapchat ou qualquer Facebook, Instagram, baixa de novo, por mais que eu sei que a maioria aqui deve ter. Baixa de novo esses apps e vejam como que é a usabilidade dele no início ao fim. Preste atenção na página desses apps. Duolingo também é ótimo para fazer benchmark. Esses apps que estão na casa dos milhões, que tem uma atração bem forte, mesmo que eles não tenham nada a ver com o aplicativo que vocês trabalham. Principalmente nessa parte do sign-up, é uma ótima forma, mas não só isso. Como que ele ensina o usuário a usar o próprio app, por mais óbvio que seja. Lê os reviews também desses caras, e alguns deles respondem os reviews. São exemplos para muita gente. Agora sim a gente passou para a parte de baixo do funil. Então, passei mais tempo falando só da conversão, só para mostrar como que é um ponto bastante delicado em tudo isso que eu estou falando. A gente passa para a parte de baixo do funil. Relacionamento e retenção está super associado com a usabilidade. Não preciso nem dizer isso. Isso envolve vários outros pontos. O suporte, você mostrar que você está dedicado ao seu usuário no app. O app travou, pede para o seu usuário assim, cara, me manda, por que você não gostou do app? O que aconteceu? Atualiza o app. Se você sabe que está tendo aquele problema, isso é a coisa mais importante da sua vida. Atualiza com uma certa frequência. Os algoritmos das lojas também gostam disso. E comunicação não é só dentro do app, é em outros lugares. Todo mundo está no Facebook. Precisa de ter uma landing page. Precisa ter um e-mail que vai ser respondido. suporte@blá-blá-blá.com. Push notifications é uma questão de engajamento nessa parte de relacionamento. Engajamento para aplicativos também é uma questão muito forte. Push notifications. Quando você esquece, você como usuário não começa mais a usar o app,
Manda aquela mensagenzinha, você percebe que o usuário já esqueceu de você, assim, oi, tudo bem, você passou para a terceira fase, que tal você usar de novo? Aqueles aplicativos de controle de alguma coisa. Olha, você não imputou nenhuma informação nos últimos 3 dias. O que está acontecendo com você? Pushes amigáveis, friendly, que mostra que é dedicado àquele usuário. De novo, a gente gosta de se sentir especial. E cuidado também. Eu deletei um app esses dias. Bom, foi o Cabify, eu acho que todo mundo conhece aqui, porque eu recebi 4 pushes no dia. Porra, é muita coisa. E eu não queria ficar sabendo de um monte de cupons. Você já tinha recebido de manhã. Eles mandaram de novo e depois mandaram outra coisa. Para! Enfim, pushes é uma forma boa de se relacionar com o seu usuário. E preste atenção nas notificações do seu dispositivo, hoje, no decorrer do dia. Alguns aplicativos se aproveitam bastante da sua geolocalização. Isso é um ponto muito interessante, dependendo da funcionalidade do seu app. Então, usar com moderação e usar de uma forma bem amigável e humanizada traz bastante resultado. In-app messages, que são aquelas mensagens que aparecem dentro do aplicativo. Para usuários de iPhone, são bem padronizados com o do iOS. Eu não acho muito friendly, mas ok. São formas de você usar a atenção do usuário naquele momento. Então, para aplicativos de e-commerce, na hora que colocou no carrinho, ou na hora que deu save no meu número do cartão de crédito, é porque o cara está gostando do seu app. Pede um review para ele nessa hora. Assim, oi, tudo bem, você não gostou do app? Vai lá na loja e dá 5 estrelas, que seja. É nessa hora que você pede alguma coisa em troca. Depois que você deu alguma coisa, que você deu a solução para o usuário que ele estava buscando com o seu app. E também são formas baratas de você incluir isso no desenvolvimento. E cuidado, assim, porque às vezes você fica vendo tipo, aplicativos de graça ou que são muito baratos. Até na questão do desenvolvimento, você não faz ideia se realmente é bom ou se só é de graça porque você só quer liberar aquilo, colocar mais installs, mais downloads. Isso é bastante para fornecedores também. Normalmente você precisa contratar alguém, um desenvolvedor ou uma empresa, para colocar o push no seu app. Cuidado com as coisas que são muito de graça, muito baratas. Sim, isso pode dar problema. Eles podem fazer de uma forma que o engajamento do seu app pode se reverter contra vocês e se tornar uma coisa negativa. E, bom, tudo isso é para concluir na questão de cada aplicativo tem o seu próprio funil. Normalmente a gente procura no Google, né, funil para apps de e-commerce. Não, cria o seu próprio. E por onde começa, que também é a pergunta que todo mundo faz. Define um nicho, onde que está o seu app no mercado. Não precisa ser um estudo super elaborado. Só uma frase do tipo, meu app é para enfermeiros. Já faz diferença. E quanto mais localizado, melhor. Só um minuto. Por exemplo, meu app é para enfermeiras do Rio de Janeiro. Isso faz diferença. 2. Saiba quem é o seu usuário dos sonhos. Seria alguma frase do tipo, meu app é destinado para pai e mãe de crianças de 2 a 3 anos de classe média alta, que seja. Isso ajuda muito não só nessa questão de mobile marketing, mas como a campanha como um todo. Te direciona e não faz você ficar gastando dinheiro em canais errados também. E terceiro, e não menos importante, também é a questão do objetivo. O que você quer com o seu app? Claro que todo mundo quer downloads, eu sei, mas o que você quer com os downloads? Se hoje você ganhar 2 milhões de downloads, seu app suporta? Você vai ganhar dinheiro se você tiver 10 milhões de installs agora? Esse tipo de coisa. E, por último, o funil não é eterno. Normalmente, ele vai mudando por meses ou por semanas, depende muito do tipo de app. Eu vou mostrar aqui 3 exemplos, que também são exemplos bem genéricos, não é de uma empresa específica, e sim de categorias. Então, o primeiro é de um aplicativo freemium ou premium, aquele que você consegue usar
de graça por um tempo e depois você precisa pagar para continuar usando ou usar mais do que você já usou. O Dream Users são aqueles caras que você gostaria que pagassem o seu app pelas features. E o objetivo é Premium Sign-up. Então, para esse tipo de funil, se eu chegar e falar assim, te dou 2 milhões de downloads, a resposta, pensando no objetivo, é, tá, 2 milhões de downloads vão trazer 2 milhões de Premium Sign-up? Ou 100? Porque se for 100, eu posso gastar dinheiro procurando 100 downloads que vão me trazer 90 Premium Sign-ups. Não sei se eu fui clara, mas isso faz muita diferença. Tá? E tudo isso do funil, a métrica principal é isso daqui, ó, que são as taxas de conversão de uma faixa para outra. A conversão agora é só de uma faixa para outra. Quantos visitantes se tornaram downloads, de quantos downloads, e assim por diante. Um segundo exemplo, e-commerce. E-commerce é tenso, porque o Dream User são os compradores. Então, compradores, às vezes, de ticket mais alto. Não é que vai comprar uma pulseira de R$2, e sim uma calça de R$300. Isso faz diferença. Enfim, o objetivo é a recorrência. Então, não adianta eu ter 100 compradores se eles não vão me comprar de novo. Então, viu a diferença de um para o outro? De novo, então tem lá, aqui, tudo mais. Nesse caso aqui, começa na plataforma, às vezes o e-commerce vem um pouco da web, que seja. E a usabilidade está super associada a isso, de novo. Por último, a questão dos games. Olha só a diferença do funil, né? Vem um monte de installs. Games é um funil absurdamente diferente. E vai diminuindo, diminuindo. A proporção de installs para premium, para pagar algumas features, baús ou fases que sejam, é mínima. Então, quem tem game precisa ter noção que isso vai acontecer. E pensar como Growth Hacker. De tarde vai ter uma palestra aí da Jana sobre Growth Hack. Super recomendo, porque tem muita coisa que dá para fazer de paralelo com o que eu estou falando. Se vocês procurarem no Google, Mobile Growth Hacks, tem um stack, onde tem um monte de formas, canais, coisas que você pode fazer para aquisição e retenção. Isso ajuda muito para fazer funil também. Eu gosto muito de cachorro, então eu sempre termino com isso, que é a questão de vocês, como equipes profissionais de mobile marketing. Vocês fazem uma estratégia e aí aparece alguma coisa no TechCrunch ou qualquer coisa assim. Porra, tem uma estratégia nova, vamos fazer isso. Não, foca. Foca no seu funil, foca nas suas estratégias e vai testando. Não faz 10 milhões de coisas ao mesmo tempo que vai dar merda. Pesquisa por referências e conversa com pessoas da área. Essa daqui, na minha opinião, hoje em dia, é uma das formas mais rápidas que você consegue aprender coisas novas sobre mobile. É melhor do que cursos e investir em várias coisas desse tipo. Fala com pessoas que estão no mesmo barco que você ou que já passaram por isso. A gente tem um blog, do Rank My App. Claro que o nosso blog é topo de funil, tá? Então tem bastante coisa para converter, enfim. Mas também tem bastante, eu faço uma curadoria com bastante carinho para ter conteúdo em português sobre mobile marketing, não só aplicativos, mas mobile como um todo. A gente consegue fazer uma análise do app. Estou vendendo pouco, não gosto de fazer isso, mas é nesse link. Se alguém tiver dúvidas também, só chegar e falar. E muito obrigada. Obrigado, Juliana. Obrigada. Perguntas, pessoal? Lá. Nossa, ele foi meio ansioso, né? Perguntas. Oi, vocês já chegaram a fazer algum teste com busca paga dentro das lojas? Sim. A gente já trabalhou bastante com ads dentro da Play Store. É relativamente comum. O CPI não está tão barato ainda, porque tem pouquíssimas pessoas fazendo. Se você quiser, eu posso te fazer uma ponte com o pessoal do Google, que consegue te explicar melhor como que funciona. Eu sugiro não fazer isso se você está naquela fase de lançamento ainda, tem um pouco mais de tração,
porque vai vir bastante downloads, que nos resultados de busca sempre vai aparecer em primeiro. Então, tem que tomar um pouco de cuidado na questão de produto. No iOS, tem os ads também, ainda não está, pelo menos até o mês passado, ainda não estava aqui no Brasil, mas vai começar agora com o iOS 11 e o iPhone X que vai sair. A App Store vai mudar um monte de coisa e vai ter ads pagos dentro da loja. Pagos dentro da loja também. Alguém mais? Vocês estão com vergonha, que eu sei que perguntinhas, depois todo mundo vai me perguntar coisa. Não? Muito obrigada, Ok, então, gente. Valeu.